Bem, boa noite, pessoal. Conforme eu disse, né, eu vou começar a gravar uns vídeos. Vocês vão me desculpar porque eu não tenho experiência com vídeo e também não tenho, né, toda aquela parafernália lá que o pessoal usa, né, para gravar vídeo. Então, eu vou gravar aqui do meu jeito e tentar melhorando aos poucos, né? Então, eu quero contar um pouco da minha história, né? Que começou quando eu nasci, né? Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade. É, no- Nasci em fazenda, né? Meus pais trabalhavam em fazenda, meus irmãos. Sou a mais nova, né? De 6 irmãos, 7 irmãos, eu sou a mais nova. E tenho 50, vou fazer 58 anos agora em julho, né? E nasci no município, né, de Tabapuã, no interior de São Paulo. E eu sempre fui né, como eu era a mais nova, eu fui assim, mimada, né? Sempre fui mimada, meus irmãos, né? Eu já ah, tenho uma irmã, né? E 6 irmãos. Sou eu, minha irmã e mais 5 irmãos. 3 deles já infelizmente faleceram, né? Meus pais também faleceram, meus 3 irmãos. O Pedro, o Marcos e o João, eles faleceram. Inclusive, o ano passado, meus 2 irmãos faleceram, o João e o Marcos. A gente ainda, assim, a família toda, né? Nós estamos ainda muito abalados, é recente, né? Um ano só, eu perdi os 2 irmãos praticamente no... Um faleceu no dia 11 de abril de 2020 e o outro faleceu no dia 13, né? Então, assim, foi muito triste, muito, muito, muito triste. Mas, enfim. Então, eu fui uma criança muito mimada, né? Meus pais, embora eram pobres, assim, mas já, assim, meus irmãos mais velhos, eles passaram por muitas dificuldades, né? Muito mais que eu, coitados. Eles trabalharam na roça. Eu nunca trabalhei, né? Porque eu era a mais nova, então já não tinha necessidade, né, de eu trabalhar. E eu também fui a única que estudei mais, assim, né? Tive a chance, porque meus irmãos trabalhavam, eles tinham que ajudar na roça, então eles não estudaram. E eu fui a única, né, privilegiada da família. Eu estudei, aí quando eu vim para São Paulo, eu vim morar em Itaquaquecetuba, eu tinha 14 anos, aí eu voltei a estudar na quinta série, porque lá onde eu morava, na fazenda, na época eu fiz até a quarta série, mas depois eu tive que parar, né, porque era muito longe da cidade. Aí eu voltei a estudar quando eu mudei para São Paulo. Mas enfim, aí eu estudei, né, terminei o ensino médio. Eu tinha muita vontade de continuar os estudos, fazer faculdade e tal, mas naquela época era muito difícil a gente. Não é como hoje, né? Assim, eu falo que hoje não faz faculdade quem não quer, né? Porque tem várias formas de você conseguir fazer, né? Na minha época já era difícil. Eu terminei o ensino médio, eu tinha 21 anos, né? Porque eu tava atrasada, né? Mas eu fiz tudo normal, então eu terminei, eu tinha 21 anos. Só que, quando eu tinha... Eu nunca fui, assim, muito... Falar que eu tive muitos namorados, não. Como se diz hoje, eu acho que eu ficava, né? Namorar mesmo. Sério, eu nunca tinha namorado. Aí, quando eu conheci
meu ex-marido, né? Que hoje em dia é meu ex-marido. Nós já estamos divorciados. Aí eu conheci ele, fiquei apaixonada, né? Aí nós começamos a namorar e tal. E foi assim, uma paixão, né? Aí meu pai falava assim, nossa, você falava que não queria casar, porque eu vivia falando, né, que eu não ia casar, que eu ia estudar e tal. Esses eram meus planos. Mas aí eu comecei, conheci ele, né, me apaixonei e tal. Ele era muito novo também, ele tinha 21, não, quando nós casamos ele ia fazer 21 e eu tinha 23. Nós começamos a namorar, ele tinha 18 anos, eu tinha 20. E aí ele logo, né, um ano depois, aí já ficamos noivo. E só que assim, como dizem, né, hoje que eu tenho conhecimento, tem uns sinais, né, que a gente, quando é jovem, a gente não percebe. Mas tem uns sinais que a gente percebe que não vai ser assim, que a pessoa não é aquilo que você tá, né? Que você tá achando que é, né? Enfim. Mas, mesmo assim, ele demonstrava muito ciúme, né? Não queria que eu tivesse mais amizade, as mesmas amizades, né? No fim, ele tinha até, eu acho que era ciúme que ele tinha da minha irmã, né? Minha irmã casou, tudo. E minha irmã, ela já foi morar na casa dela, né? Que meu cunhado financiou uma casa. Então, tudo isso, acho que ele sentia um pouco de ciúme, né? Porque a gente não tinha nada, ele não tinha nem nada, não tinha nada. A família dele muito, muito pobre também e tal. E meus pais eram de idade, né? E eu ajudava também em casa, né? Quando eu era solteira, tudo. Enfim, então a gente não tinha muito o que viver. Mas mesmo assim nós resolvemos casar. Por amor, né? Eu casei por amor. Tem outro motivo. Apesar que, assim, eu não sei se foi porque eu tive 5 irmãos que sempre, né, ficaram falando no meu ouvido. Ah, tal, se você se entregar, depois os outros rapazes não vão te querer, não vão te querer mais, tal. Aquelas conversinhas, né? E aí, como, né, eu já, né, tinha feito o que não devia com ele, e eu achava, não sei se foi por isso também, eu acho que foi mais porque eu gostava dele mesmo. Mas, enfim, aí ele era muito trabalhador, né, ele entrou numa empresa e logo ele ficou como encarregado, ele era muito trabalhador mesmo. Aí nós casamos, ele estava até ganhando bem, né? Porque ele era encarregado lá onde ele trabalhava. E eu tinha prestado concurso para o estado, né? Fui trabalhar era secretária de escola. Eu era escriturária, né? Mas depois passei para secretária. E aí, assim, né? De emprego, pelo menos, né? Aí nós alugamos uma casa, arrumamos tudo bonitinho, aí casamos. Só que logo no início, assim, ele, eu nem lembro direito quais eram os motivos que a gente brigava. Eu acho que era ciúme, né? Ele era muito ciumento. E aí, a gente brigava de vez em quando. Aí depois nós fomos morar. A mãe dele ficou, constrói aqui, né? O terreno é grande, não sei o quê. Aí nós construímos no terreno da minha sogra, 2 cômodos lá, mas assim,
Falei, vamos fazer bem simples, porque eu tinha a intenção de comprar um terreno, fazer minha casa. Ou comprar uma casa, mas, né, a gente não tinha condições. Eu falava, a gente compra um terreno e faz a casa. Aí nós fomos morar lá. Aí ficou até um ano assim. Eu casei em 86, 1986. 87 nós mudamos, construímos na minha sogra. Aí nós ficamos morando, mais ou menos em 88. Ele saiu da empresa que ele estava, foi mandado embora e entrou numa outra empresa. Aí começou a trabalhar de novo, aí ele começou a ganhar bem, né? E a gente guardando dinheiro. Até então, a gente pensava a mesma coisa, né? Assim, guardando dinheiro para comprar um terreno. Só que quando tinha um dinheiro lá que dava para comprar um terreno, ele pegou e começou a fazer minha cabeça porque queria um carro, um Fusca, né? Porque naquele tempo era o que todo mundo comprava, era um Fusca. Aí eu, com dor no coração, fui lá, tirei o dinheiro da poupança que estava no meu nome e dei para ele comprar o carro. Ai, foi tão triste aquele dia. Eu fiz aquilo, mas meu coração dizia que não era para fazer, mas entendeu? Ele fez minha cabeça. Aí acabou, né? Ele comprou o carro, falava que era pra gente passear, que era pra gente fazer compra em São Paulo, ir pro shopping. Shopping naquele tempo era só lá no Center Norte, na Marginal ali. E aí não foi bem assim. Ele começou a querer sair sozinho, né? Já falava que ia fazer compra com o carro no supermercado, aí ficava estacionado lá e todo mundo ficava encostando no carro. O carro dele parecia uma árvore de Natal. Ele cuidava muito bem do carro, né? Enfim, aí nós ficamos. Aí eu comecei a perceber que já não era mais os mesmos objetivos, né? Ele já não era o que eu queria, né? O que eu tinha pensado pra gente. Aí ele começou. Aí eu falei, né, sabe? Tinha umas professoras que faziam faculdade e elas queriam juntar mais pessoas para o ônibus vir buscar, né? Todo mundo. Para levar todo mundo junto para a faculdade. Que era fora, né? Era fora do São Paulo. Aí elas me chamaram, Andrelina, vamos fazer faculdade? Eu falei, você não quer fazer faculdade? Eu falei, quero muito. Então vamos, lá é mais barato, que não sei o quê. E assim, o ônibus, se juntar bastante gente, o ônibus vem buscar a gente aqui. Aí eu falei, vou lá. Aí fui lá, prestei o vestibular. Aí consegui passar para ciências. Aí fui fazer ciências biológicas. Aí comecei a fazer faculdade e aí ele ficou mais ainda, né? Mais solto ainda, né? Aí, sabe quando eu percebi alguma coisa assim, mas no fundo eu não queria enxergar, né? Aí comecei, sei lá, comecei a pensar em engravidar. Talvez para tentar melhorar o casamento, sei lá, é um pensamento errado, né? Mas era o que eu pensava também. Hoje em dia eu sou madura, eu sei que isso daí tá errado, mas na época, né, a gente não tem maturidade, né? Eu tinha 26 anos, eu era criança praticamente, né? Hoje em dia eu vejo uma menina de 26 anos e falo, nossa, que doida que eu fui, né? Mas enfim. Aí eu fui engravidei. Mas como esse vídeo que eu tô fazendo hoje é o primeiro, então eu vou parar por aqui para eu fazer o teste para ver se tá bom, tá? Aí depois eu continuo. Eu parei na gravidez, tá? Aí eu vou contar tudinho para vocês. Beijos, tchau.